Eu aprendi uma coisa muito linda com a TRG, é não julgar, sabe? Eu entendi o sentido até da Bíblia. Não julgueis para não ser julgado. Eu aprendi, Pamela, que toda ação, toda emoção, ela vem de uma dor. Olá, boa noite, sejam todos muito bem-vindos aqui a mais um Jornada da Alma. Para você que chegou aqui agora, eu sou Pamela Simeão, terapeuta holística, e hoje eu trouxe aqui a Helena. Daqui a pouquinho a Helena vai falar um pouquinho para você sobre o que ela veio falar aqui, mas é claro, a Helena também é terapeuta. E deixa eu explicar um pouquinho como eu conheci a Helena, né? Na verdade, eu conheci algumas clientes da Helena. Helena, você chama de cliente ou paciente? Clientes. Cliente? Eu conheci 2 clientes da Helena aqui, e elas me falaram muito sobre a Helena, o que a Helena fazia, uma terapia chamada TRG. Eu falei, como TRG? Eu nunca ouvi falar sobre isso, o que que é? E vocês sabem, eu sou uma apaixonada por terapia, e o meu compromisso aqui com vocês é trazer as novidades que eu vou encontrando aí, as novidades que vêm vindo para o meu caminho, né? E como eu sou uma apaixonada por terapia, as terapias acabam chegando até mim sem mesmo que eu procure, né? Porque assim, a gente não precisa procurar quando nós estamos sempre à procura, né? O universo sempre nos entrega aquilo que nós estamos procurando. E assim a Helena entrou na minha vida, e eu entrei em contato com a Helena porque os comentários sobre como acontece a TRG e o que eu fiquei muito intrigada. Eu falei, gente, eu preciso conhecer essa terapeuta, eu preciso conhecer quem é Helena e descobrir mais, né? O que é TRG. Então, eu fui bater um papo com a Helena, e já me apaixonei por Helena desde o nosso primeiro contato, porque foi um contato muito genuíno, uma troca muito gostosa, e resolvi convidar a Helena para poder vir aqui, e ela gratamente aceitou o meu convite. Helena, mais uma vez, muito obrigada por você ter vindo aqui, falar um pouquinho com o meu público, falar um pouquinho com as pessoas que ainda vão chegar aqui, porque aqui no canal está sempre chegando gente nova. A procura de terapias, né? Por que a gente procura terapia? Para a gente conseguir solucionar, resolver aquilo que está nos incomodando, aquilo que nos aflige, aquilo que nos impede de andar um pouco mais, de caminhar um pouco mais. Às vezes nos sentimos um pouquinho estagnados, parados, você tem aquela sensação de que faço, não consigo sair do lugar, e as terapias estão aí exatamente para poder te ajudar a entender o teu momento de vida, a entender os seus processos internos, a entender por que você não consegue sair do lugar. Exatamente agora, onde, né, parece que em 2025 as coisas estão um pouco mais afloradas, as pessoas estão sendo convidadas a se conhecer um pouco mais, a olhar um pouco para dentro, porque é hora de mudar um pouco a visão. Como eu costumo dizer, é hora de trocar os óculos, abrir um pouquinho a mente, abrir um pouquinho, expandir um pouco a consciência e entender que existem outras coisas para além daquela que nós sempre acreditamos, né? Sempre há uma coisa nova chegando aí, e por isso o meu compromisso aqui com vocês de trazer o que está chegando, de trazer o que eu descubro e de trazer informação, porque quanto mais temos informações, mais informação chega para a gente, né? Menos preconceituosa nós ficamos, porque vamos entendendo tudo aquilo que está acontecendo à nossa volta. Então, Helena, sem mais delongas, porque eu já falei demais, por favor, o palco é todo teu. Primeiro, eu gostaria que você se apresentasse. Quem é Helena? Como que a Helena descobriu as terapias na vida dela? Que você contasse um pouquinho sobre você e depois a gente entra um pouquinho na TRG, tá? Tá bom. Muito obrigada. Sou eu quem agradece o fato de estar aqui com vocês. Para mim foi incrivelmente maravilhoso. Você, Pamela, é uma pessoa jovem e jovial, desde quando eu a conheci, sabe? Então, essa transmissão de alegria me enche o meu coração. Por quê? Porque é uma geração nova que está vindo, preocupada assim, em descobrir todas as conjunturas da mente de uma pessoa, e nós precisamos muito disso. Eu agradeço você de se comprometer a buscar, porque assim, nós estamos passando uma fase, uma etapa que as pessoas necessitam muito dessa busca. Tá? E você é essencial, é necessária. E eu fico muito feliz de ver a sua jovialidade, a sua você entrega, assim, eu assisti alguns podcasts desde quando eu a conheci, e eu fiquei assim, eu achei lindo.
tá? Uma, porque você é uma pessoa muito jovem, e outra, porque o mundo precisa de você, tá bom? Que maravilha. Eu venho aqui entregar o meu melhor e eu faço isso aqui porque não pelas pessoas, mas assim, eu também tenho um compromisso com as pessoas, mas é o que me dá prazer, sabe? É Sim. compartilhar com as pessoas aquilo que faz o meu coração bater mais forte. E quanto à jovialidade, muito obrigada. Eu não sou tão jovem assim, né? Eu estou aí com 41 anos, é só a carinha de 20, mas eu já tenho 41. Então, eu estou nessa jornada aí um pouquinho de tempo, e eu comecei aqui com o canal com uma autodescoberta mesmo, sabe? Compartilhar aquilo que me ajudou ao longo desse processo. Eu não tenho tantos anos assim de descoberta sobre as terapias. Eu sou psicóloga de formação, mas eu sempre reneguei esse meu lado, então tudo que a gente exclui volta com força. Mas aí, Nossa. mais ou menos em 2020, foi quando eu comecei a descobrir as terapias holísticas, e aí nunca mais sair, né? Quando você descobre, quando você entra na descoberta de você mesmo, nunca mais você volta para trás, né? E aí foi para frente. Mas vamos lá, Helena, fale sobre você, por favor. Ok, eu sou a Helena Neves, eu sou terapeuta, e a forma que, como se diz você, Pamela, você saiu da terapia, mas a terapia nunca saiu de você um tempo, né? E assim sou eu. Eu descobri assim, essa tendência, essa busca há 25 anos atrás. Eu era empresária, tinha uma loja de sapatos, sapatos muito bonitos, eram sapatos que enchiam os olhos das mulheres e enchiam meus olhos também. E foi nessa época, foi notando, foi assim, vendo a necessidade de cada cliente que entrava dentro da minha loja, que eu comecei a ter um olhar diferente. Por quê? Porque eu via que as mulheres ali tinha uma mulher específica que ela comprava por coleção 40 pares de sapato. Uau, 6 meses que se dura uma coleção de sapatos. E eu, como lojista, eu achava incrível, eu incentivava, eu tinha a vitrine mais linda, eu incentivava. Aí, quando um dia ela foi lá comprando um sapato de manhã, outra à tarde, eu não sei porquê, o meu olhar cruzou o olhar dela, você está entendendo? E aquela hora eu pude ver a tristeza dela, e a minha também. Entendeu? Não era só ela, eu vi também, porque de uma certa forma eu estava ali incentivando. Por quê? Falta de merecimento, talvez eu não sabia, ou a necessidade de ser aplaudida, a necessidade de, de fazer algo lindo e sair nos jornais, sair daquelas, sabe, essas coisas de alma ferida. Você entendeu? Eu levei um choque, porque da mesma forma que eu a vi, e vi que dentro dela tinha uma dor que eu não entendia ainda, eu não era. Eu só lia livros de autoajuda, sempre gostei, mas quando eu olhei, quando os nossos olhares se cruzaram, né? Da mesma forma que ela falou comigo, eu também falei comigo. Eu falei, nossa, que pancada. Sou eu que atiça nessas pessoas esse desejo, porque eu faço tudo para elas deixarem aqui cheques e mais cheques. Na época era cheques, a gente usava cheques, você entendeu? E aquilo, eu fui embora, eu fiquei com muita dor. Eu fiquei pensativa. Depois daquele dia para cá, eu nunca mais deixei de pensar. Aí eu fui buscar para mim mesmo. Sabe, eu fui ver o que estava de errado comigo. Uau, eu fui descobrindo que todos os dias. A minha busca foi diferente da sua, porque assim, eu fui descobrindo em mim mesma, sabe? Tantas dores, você entendeu? Cada roupa que eu trocava, cada sapato que eu calçava, era uma dor que permeava dentro dessas situações, você entendeu? E a gente, na verdade, o nosso ego, ele não quer acreditar que é você. Você pensa para os outros, mas não para você. Mas só que tinha algo maior que falava assim: é com você. É com você, é com você. Resumo da ópera, eu comecei a buscar, eu tentei entrar a fazer psicologia, mas eu não tive a chance de fazer. Hoje eu talvez até acho bom, você entendeu? Porque aí aconteceram outras coisas e eu tive uma mãe que adoeceu
eu tenho 20 anos, ela ficou 18 anos, e eu acho que essa busca minha me levou para esse construto emocional, você está entendendo? De estar ali com a minha mãe, foi um TCC para mim, porque eu pude ver as dores. Hoje, o meu objetivo é falar das dores emocionais. É lógico que a minha solução é a cura daquelas dores, né? É a restauração, a reestruturação, mas o meu forte, eu não sei por quê, que eu sou levada, até o livro que eu estou escrevendo, que chama Um Corpo de Dor, o nome dele já é pelas dores mesmo. E essa foi a minha busca, Pamela. E eu fui buscando, e eu fui fazendo em mim mesmo, e eu vi a minha mãe ali definhando, e eu vi quantas dores ela carregava dentro dela, você entendeu? E eu fui entendendo assim que uma pessoa que ela carrega tantas dores, que ela foi colocando debaixo do tapete no final da vida dela. Se ela não morrer assim, de um infarto, de um AVC, e ela ficar ali numa cama, ela vai definir, assim, ela não quer morrer, ela demora muito a morrer. Por quê? Por causa de tantas dores que ela carrega dentro de si. Eu acho que ela tem aquela vontade, a necessidade de pedir perdão, de reconciliar, de beijar quem não beijou, sabe? Mas aí não tem tempo, o corpo dela, o corpo de dor não ajuda mais, você entendeu? E isso para mim foi assim o meu comprometimento com o universo de lutar por isso para as pessoas, sabe? Cada pessoa que você ajuda, sabe? Que ela seja totalmente reestruturada e que a vida dela, o entorno dela melhore em si, é uma alegria muito grande, porque quando a pessoa ela melhora todo o entorno dela é saudável, sabe? Então essa foi a minha busca de anos, e como eu conheci a TRG, eu vim de muita terapia, de 8 anos de terapia, eram dores que hoje nós não vamos ter como contar, eu conto sem o menor problema, conto no meu livro, eu não tenho, né? Mas eu estou lá na minha casa e eu vi o meu professor, que é o criador da TRG, o Dr. Jair Soares, que também é um psicólogo. Ele é um criador maravilhoso, ele que criou esse método incrível. E ele passava assim, se você quer ser psicólogo e não sei o quê, vem fazer o curso. E passou assim, ficou um mês passando. E eu falava, não, vai para lá, sabe? Eu queria estudar o que eu estava estudando. Na época, física quântica. E teve uma hora que eu deixei ele passar, e aquilo me tocou. Era exatamente aquilo, as dores, sabe? E eu fiz o curso com ele, um mini curso, né, geralmente, e depois eu fiz o curso. Uau, foi assim, tremendo na minha vida, foi uma virada de chave muito grande na minha vida, você entendeu? E ali eu pude entender todos os meus pontos de interrogações, eles foram respondidos ali. Eu pude entrar, assim, não só dentro de mim, mas dentro das pessoas que estavam ao meu redor. E aquilo ali eu fiquei fascinada, eu falei, eu quero fazer esse curso, eu fiz o curso e eu me desdobro. Sabe, eu estudava na madrugada, Pamela. Na madrugada eu fazia o curso, você entendeu? Por quê? Porque por conta da minha mãe não tinha como eu fazer nas aulas ao vivo. Eu fazia nas madrugadas. E aquilo ali ia me enchendo de amor. E eu fui amando as pessoas mais ainda. Eu aprendi uma coisa muito linda com a TRG, é não julgar, sabe? Eu entendi o sentido até da Bíblia. Não julgueis para não ser julgado. Eu aprendi, Pamela, que toda ação, toda emoção, ela vem de uma dor. Então, toda reação que a pessoa tem com você, aquilo ali não é ela, é o somatório de uma vida toda, sabe? Então, quando duas pessoas se encontram, elas são um somatório de uma vida toda, sabe? Uma dor atacando a outra, uma dependendo da dor da outra para alimentar, sabe? E isso eu fui construindo dentro de mim uma estrutura, eu fui fazendo o curso, eu fui me jogando, eu me doei o máximo que eu podia para chegar, porque o que eu mais amava era ajudar pessoas. Eu só não sabia como mais, você entendeu? E a terapia, a TRG, ela é uma terapia breve, focada em resultados. Nós possuímos uma metodologia
que pode fazer com que as pessoas, elas tenham o resultado que elas buscam, sabe? E isso é muito lindo. Quando uma pessoa chega a nós, eu estou falando da TRG, quando ela chega a nós, ela vem com você pode me ajudar nisso, Helena? Eu passo por isso, isso e aquilo. Eu falo, posso, vamos tentar, lógico, né? Então, aquilo ali, eu explico para ela, eu faço uma psicoeducação com ela e vou explicando o quanto é bom ela começar do começo da TRG. É que nós vamos lá do útero, até nós vamos construindo de 0 a 5, de 5 anos, de 5 a 10, então, até a idade atual da pessoa. E é nesse momento, assim, de 0 a 5, às vezes a pessoa me procura, eu vou te dar um exemplo. Helena, você pode me ajudar? Quando eu estou no trânsito, eu fico tão irritada que eu tenho vontade de matar. Vamos supor que seja por isso, né? Ah, ok, eu posso te ajudar nisso, vamos ver onde que está isso. Mas quando ela vai para a base dela, para aquela construção de dores dela, a gente vai vendo que há coisas mais grandes escondidas. Porque o nosso subconsciente, você sabe bem disso, ele guarda tudo, né? Ele registra tudo, desde o útero, ele registra o cheiro, ele registra a dor, ele registra uma linha que passa, ele registra a nuvem, ele simplesmente, ele capta tudo e ele guarda tudo. Helena, o nosso inconsciente, ele demanda aí 95% das nossas ações. 5% só é a parte consciente. Então, imagina, quando nós não nos damos conta, nós somos conduzidos o tempo inteiro pelo inconsciente, pelaquela dorzinha que você falou, né? Você trouxe lá atrás, pelaquela dorzinha que você nem se dá conta. E quando você vai fazer terapia e você se dispõe, né? Porque também não é só chegar na terapia, é se abrir, né? Você precisa se abrir e entender aquilo que vai acontecer com você, aumentar um pouquinho o lastro emocional, que eu chamo, porque o desconforto no começo é normal, é natural, a pessoa não está acostumada com aquilo, né? Então ela vai ter que passar por esse desconforto até encontrar aí um equilíbrio. Então, quando o cliente chega, ele não está preparado para isso, eu digo, gente, não está preparado para acessar, nem vem fazer terapia. Mas, Helena, você falou sobre o TRG. TRG é uma sigla, correto? Sim. E o que quer dizer TRG? Terapia de reprocessamento generativo. Nós vamos reprocessar aquilo que foi gerado no seu subconsciente. Entendeu? E isso é maravilhoso, você entendeu? Porque às vezes, Pamela, as pessoas não lembram. Elas não lembram de 0 a 5 anos. Você sabe que não lembram, né? E mesmo se a dor for muito grande, o inconsciente dela, o subconsciente dela, ele cria um mecanismo de defesa, porque ele não suporta aquela dor. Né? Depende da dor, ele cria um mecanismo de defesa. E as pessoas só vão ficando com o looping daquilo. Sabe, elas não sabem por que repete, e repete na vida dela. Vamos supor, se ela era criança ali, tinha um pai alcoólatra que batia, que maltratava, e ela via aquilo todos os dias, ela vai crescendo, crescendo. Quando ela fica jovem, quando ela está na idade, ela pode ir para a Marcha para Jesus, que no meio de 100 mil pessoas, ela vai escolher aquele que vai fazer a mesma coisa com o pai dela. Não é verdade? Por quê? Porque está o registro. É o registro que ela tem de amor. Na verdade, até que ela começa a receber as pancadas, aquele é o registro de amor. Eu costumo falar assim, quando uma criança nasce, ela não sabe o que é o amor ou não. Então, se ela é acostumada, ela nasce, tem aquela mãe, ou o pai, ou o cuidador dela ali, mal, que queime ela com cigarro, porque eu já atendi pessoas assim. Então, para ela vai entender aquilo, o amor. Ela não sabe, ela não recebeu o amor, ela não tem a dose do amor. Então, ela vai ser essa pessoa bruta na vida. E achando que está amando. É o amor cego, é o amor cego que eu costumo dizer, né? Lógico que todo mundo não quer, ela vai sair de perto, ela entra a rejeição, porque ela já foi rejeitada quando criança, e aí, dependendo, pode se tornar uma pessoa nociva ou não. Sem saber por quê. Porque eu parto do pressuposto, Pamela, que não tem uma criança que nasce marcada para ser mal.
Como que um bebezinho ali, ela está assim, essa aqui vai ser mal, não é verdade? Helena, eu vou te interromper. Isso realmente não pode acontecer, porque estamos falando de terapia, mas aí eu vou falar por mim. Acreditamos que existe uma força muito maior que nos rege, né, como seres humanos. Então não dá para você poder imaginar um ser maior, aí as pessoas vão dar o nome que queiram dar, tá? Universo, Criador, Deus, seja o que for, né? É um universo de muita abundância e de muito amor. Então, quando você olha para uma criança e você diz, essa criança vai ser taxada desse jeito, é muito cruel, né? É um amor cego. E assim, eu também entendo que as pessoas estão sempre fazendo as coisas porque elas acham que aquilo é bom, porque foi a história dela, né? O que você falou, é o que ela aprendeu, e as pessoas aprendem o amor cego e o amor incondicional, esse amor que tudo não é, na verdade, a palavra não é o amor que tudo pode, mas é aquele amor que acolhe, aquele amor que entende, aquele amor que cuida, né? Então, assim, as pessoas estão sempre tentando acertar, estão sempre em busca desse amor. Então, cabe a nós, terapeutas, ensinar para esse cliente, na verdade, mostrar esse outro lado para esse cliente que está chegando, né? Que está chegando com dor, e como você falou, ele chega com dor e ele sabe que ele tem dor, mas ele também não conhece o outro lado, né? O outro lado da não dor, como é conviver com aquilo e passar por aquilo. Helena, você já explicou aí pra gente o que é o TRG, o que o TRG significa, né? Essa sigla TRG, porque eu não vou nem tentar falar aqui, porque eu já tentei algumas vezes e não saiu. Isso está tudo bem. Mas eu queria que você trouxesse relatos, é claro, se você puder, de cliente seu, pode trocar nome, porque a gente sabe do que a gente precisa resguardar os nossos clientes, né? Porque os segredos que os clientes nos contam numa sessão não é para a gente passar para frente, mas é para poder ilustrar para quem vai assistir a gente, quem vai se conectar com esse vídeo, para poder saber, a TRG para mim, ela pode me ajudar nesse caso? Será que isso me conecta à TRG? Para que possa ficar uma coisa mais entendível, sabe? Um pouco mais palpável para quem está assistindo, para quem está do outro lado desse vídeo, tá? E quem nunca ouviu falar sobre TRG. Vamos lá. Tá bom, são vários relatos, né? Eu poderia trazer aqui uma sequência de relatos, assim, cada um mais preciso, mais estrutural, mais peculiar na pessoa. Mas eu vou te contar um caso, assim, que me chocou também, sabe? Tem uma moça, essa moça, ela é uma pessoa jovem também, ela tem uns 36 anos, e ela tinha é tipo um congelamento, essa moça. E quando ela era uma pessoa muito bem, ela é uma pessoa muito bem sucedida, ela trabalha, ela é odontóloga, essa moça. Só que ela tem um problema seríssimo, ela não suporta ver a fechadura de uma porta. Ela não suporta. Quando ela vê, ela entra em pânico, ela dá crise de pânico. Pode ser assim, em um consultório médico, que foi o último relato que aconteceu com ela. Ela entrou para o médico para fazer a consulta. A hora que ela viu a secretária abriu a maçaneta da porta. A hora que a maçaneta fez assim, ela deu uma crise de pânico e ela quase quebrou o consultório do médico. Aí ela ficou muito apavorada, porque isso era uma repetição, sempre acontece isso com porta. É incrível que na casa dela só tem porta de correr, não tem maçaneta. Ela não entendia por quê. A arquiteta dela ficava assim, horrorizada e queria saber. Mas aí, esse dia ela deu uma crise, o médico falou, minha filha, você tem que procurar um hospital psiquiátrico, você é louca. Aí foi a secretária que entrou só com o plano do médico para ela, mas ela viu abrir. O que ela associou aquilo ali? Aí nós viemos, ela veio para mim e nós fomos, eu falei, eu vou tentar, assim, o caso é complexo, mas vamos tentar. Nós fomos também, eu também nós fizemos uma psicoeducação, eu expliquei para ela, ela já sabia, ela já conhecia, e nós fomos. Então, o que aconteceu? Ela lembrou ali é aquilo que eu te falei, é o poder da TRG, é você estar num lugar que você nunca esteve. Ela entendeu que, ela começou a lembrar que ela estava numa cama, que ela dormia à noite na casa dela, da avó dela, e ela começou a chorar, a sentir medo, a crise de pânico veio com tudo com ela, e nós ficamos ali reestruturando, a gente ainda não sabia o que era.
Mas depois, fazendo, descascando a cebola, porque é como uma cebola, você vai tirando aquela casca, descascando aquela cebola, ela percebeu que tinha alguém, ela, até então ela não sabia, vinha uma pessoa, ela abria a maçaneta devagarinho, a primeira vez ela não associou, ela era uma criança de 8 anos de idade, e essa pessoa, ele fez o que ele quis com ela. Você está entendendo? Ela dormindo sozinha e ela passava por tudo aquilo. E foram dias, foram férias. Então, foi na férias e foi numa fazenda. Você está entendendo? Então, qual o medo dela? Ela já ficava ali naquele quarto sozinha com a avó dela, porque a avó dela dormia para lá e não sabia. Ela só ficava olhando a maçaneta. A hora que a maçaneta girava, não é nem tanto o ato em si que fazia ela sofrer daquele tanto. Lógico que nós tivemos que reestruturar tudo. Mas a maçaneta, ela entrava em pânico, porque ela já sabia o que esperava ela. Sabe, ele tampava a boquinha dela para ela não chorar. E ele fazia o que queria com ela. Então, a dor dela, aquela maçaneta, o girar da maçaneta, aquele girar da maçaneta, ela entrou em pânico, ela tinha pânico. Ela podia estar em qualquer lugar, se ela visse aquilo, você vê, ela quase quebrou o consultório do médico. É porque atilhava o gatilho, né? É o gatilho, ela é assim, e ela vinha, ela tinha aquilo. E nós resolvemos, e hoje, graças a Deus, está tudo ótimo com ela. Olha que lindo. Não é lindo? Assim, você tirar uma pessoa que tem uma vida, uma pessoa sorridente, uma pessoa, mas ela tinha isso atrapalha ela. Ela ia para o hotel, ela punha toalha, você entendeu? Como que é, assim, nas maçanetas? Então, ela passou uma vida toda com esse medo. Então, isso são vários. Eu tenho, assim, eu posso te dar aqui, a gente pode passar a noite eu te dando vários relatos, sabe? E as maiores dores que vêm para mim, Pamela, são dores de abusos, né? E isso traz a pessoa, ela vive uma vida que não é dela, sabe? É uma invasão de privacidade tão grande que ela passa a vida dela todinha buscando aceitação, buscando chora, não tem nada que dá certo. Então, esse é o poder que tem a TRG, é de entrar nesses lugares onde ninguém nunca esteve. Você entendeu? E são vários relatos. Sabe, cada um mais bruto, mais, você fala, sem lógica. E não é só criança, às vezes é uma pessoa de 10 anos, quando aconteceu algo com ela, sabe? É aquela coisa do gatilho, tem o trauma e também tem o congelamento, sabe? Hoje mesmo, antes de eu entrar na live com você, eu atendo uma pessoa, ela não é aqui do Brasil, ela não mora no Brasil, que ela morria de medo de rua escura. Sabe, ela tinha tanto pavor de rua escura e de homem de barba. Aí tá, mas ela sabia que a mãe dela, uma época, quando ela era criança, elas foram assistir televisão, na época assistia televisão na casa de alguém, porque aquela. Você não pegou essa época, eu acho. Não, graças a Deus. E ela foi, e no caminho era uma rua muito escura, e estava muito à noite. E veio um cara e assaltou a mãe dela. E fez muito, assim, judiou muito com a mãe dela, e ela viu aquilo. Então, ela era congelada. Quando ela viu uma rua escura, ela só parava. Ela não conseguia andar. Por quê? Porque ela estava congelada naquela cena. Aí a gente vai lá também, usando o protocolo, que é um conjunto assim de... é um conjunto de estruturas, de passos do protocolo que vai reestruturando toda a base, desde a infância até o dia de hoje, da vida da pessoa. Você entende? Então, isso é muita satisfação. Então, tem vários relatos. Eu vou falar para você aqui de relatos, assim, de dores, assim, que você fala, gente, isso não aconteceu com a pessoa, aconteceu sim. E eu vou deixar um recado aqui para todo mundo. Cuidem das suas crianças. Cuidem das suas crianças, sabe? Porque as pessoas não sabem o poder que tem uma palavra, um olhar,
é uma rejeição de uma criança, uma comparação de uma criança, sabe? Ela não sabe, tem pessoas que estão vivas e não sabem a dor que ela causou em outra pessoa. As pessoas levam aquilo para a vida inteira e a pessoa que causou aquilo nem sabe. Olha que tristeza. Eu acho muito triste, você entendeu? Helena, o que eu costumo dizer aqui para quem está à minha volta, principalmente para os meus clientes, é o seguinte: nós viemos de uma geração que os nossos pais não tinham acesso à terapia. Então, muitas coisas aconteceram, né, na nossa infância. Todo mundo passou por uma infância que foi marcada. Não tem como, sabe? Ninguém passou ileso por essa fase da vida da infância, né? Pode não ser aquilo que nós estamos trazendo aqui, mas com certeza todo mundo foi atingido de alguma maneira na infância. Mas a nossa geração hoje, nós temos esse dever de olhar para as crianças com outro olhar, porque a nossa geração, ela tem acesso a coisa que os nossos pais e quem veio antes, a nossa ancestralidade, não tiveram. Sim. Então, hoje, eu sei, né? Eu entendo, eu vou curar em mim, né? Aquilo que me doeu lá na infância. Então, hoje, como eu sou uma pessoa curada, e eu estou só dando um exemplo de mim, gente, mas é cada um. Como eu sou uma pessoa curada, eu tenho que olhar para essa criança de um outro jeito, né? Para que eu não repita essas histórias inconscientemente. E essa dor vem, porque muitas das vezes essa dor vem, né? Vem lá da geração mãe que aconteceu. Outras gerações, sim. Exatamente, vem passando. Enquanto eu não consigo olhar para esse lugar e achar que é normal eu procrastinar, é normal eu sentir dor, é normal eu passar por uma rua escura e não conseguir passar, eu simplesmente travar. Não, não é normal. O normal é você levar uma vida dentro da normalidade, eu conseguir passar por uma rua escura. É claro que a gente sabe que passar por uma rua escura, dependendo do país onde você esteja, vai ser mais difícil, você vai ter aquele medo, porque você sabe das histórias. Mas nenhuma história pode te paralisar. Quando te paralisa, quando você não consegue aquilo, sabe? Você tem. Exato, aquela cliente que foi no consultório e simplesmente a secretária abriu a maçaneta, que vai dormir num hotel, sabe? Que vai viajar com o marido, vai dormir no hotel e precisa colocar uma toalha na maçaneta. Algo tem de errado ali. Então as pessoas precisam começar a perceber o que tem de errado. Exato, a olhar, cara, peraí, isso não é normal o meu corpo sentir dor, não é normal alguém vir me contar uma história e essa história me causar algum incômodo, porque não tem que me causar incômodo. Se causa incômodo em mim é porque alguma coisa tem. Mas, Helena, eu queria que a gente tentasse aí trazer de novo o relato lá daquela cliente de uma maneira que a gente consiga falar e o nosso podcast não caia, né? Mas que vá ao ar tranquilamente, mesmo que a gente precise deixar um pouco quietinha a frase, deixar que as pessoas entendam o que aconteceu. Vamos tentar? Tá bom. Tá, Pamela, e eu vou te contar, assim, nós poderíamos ficar aqui contando, né? Contando você também, suas experiências, e que também são magníficas, com certeza. Mas aí, então, eu vou te contar um relato de criança, porque assim, eu tenho um olhar muito grande para a criança, porque eu fui uma criança que passou por vários abusos, não só emocional, verbal, né? Em todas as esferas de abuso. Então, eu tenho esse olhar grande para uma criança, você entendeu? Então, uma moça também, ela veio e ela me perguntou, Helena, eu preciso muito de ajuda. Meu marido separando de mim, nós estamos já na fase do divórcio, porque eu não sei o que acontece comigo, eu não sou uma pessoa preguiçosa, mas assim, a gente já deu brigas e brigas, porque ele me chama de preguiçosa. Nós temos uma distribuidora de produtos de limpeza, e ele precisa de mim, porque é grande, não dá, assim, nós trabalhamos juntos, eu já tenho 5 anos de casada, eu tenho 5 anos que nós trabalhamos juntas, eu simplesmente não consigo ficar ali. A minha vida é ir em médico, de alergista, para ver se eu tenho alergia com produtos, de médicos em médico, de psiquiatra, de tomar remédio, porque assim, as pessoas não conseguem me entender. Eu posso contar, que as pessoas, sabe, cada um taxa, cada um fala o que quer. Fresca, né? A enjoada. Ninguém está na dor de ninguém.
Você está entendendo? E é aquilo que eu falo, uma pessoa não suporta ser cobrada o tempo todo, a vida toda, as falhas dela, porque ali está as dores dela. Foi exatamente o que aconteceu com essa pessoa, uma pessoa linda. E aí nós fomos, né? Ela queria uma terapia rápida de um dia para resolver, porque o divórcio dela estava andando, ela ama, ela o ama e ele também, mas para ele não dava, né? Então, o que aconteceu? Nós começamos a passar por aquele processo das terapias, do protocolo, de 0 a 5 anos, de 5 a 10. Quando nós voltamos, porque eu sempre volto, porque se fica alguma coisa, se tiver preparada, o subconsciente puxa e ali a gente pega todas as coisas. Então, naquele momento, ele teve um dia da terapia que a gente foi de 0 a 5, que ela começou a entrar em pânico, ela chorou, ela chorava muito, ela vomitou, ela vomitava, ela não sabia por que ela estava vomitando, e eu sempre deixo a pessoa à vontade e falo, vomita mesmo. E ela tinha nojo, ela tinha o nariz dela, ela tinha, sabe, sempre fazendo com o nariz, suando o nariz. Ok, quando nós entramos na situação, naquele lugarzinho que ninguém entra, ela pôde perceber que ela estava ali e entrava uma pessoa, você entendeu? A mãe dela ia trabalhar, deixava ela com uma pessoa, essa pessoa é um homem, e esse homem, eu não sei por que motivo, ele, de alguma forma, ele fazia o que ele queria ali e permeava ela com líquido, assim, que aquilo ela foi engasgando, e assim, não foi uma vez, foram várias vezes, sabe? Então, esse foi o gatilho dela, esse foi a prisão, ela ficou aprisionada nesse lugar. Então, quando nós tiramos, nós fizemos, eu acredito que 5 sessões nós tivemos que fazer para tirar ela de lá. Hoje ela está maravilhosa, abrindo o casamento feliz, maravilhoso, e abrindo a segunda filial deles. E isso me enche de alegria, sabe? Porque é muito bom você, sabe, uma pessoa que ia divorciar. E detalhe, se eles tivessem divorciado de fato, ela ia até, ok, levar a vida dela, ela ia arrumar outro namorado, casar novamente, mas o problema continuava. Você entendeu? Sabe aquela pessoa que está com 50, 60 anos, aquela tia que ninguém quer ficar perto, aquela tia que todo mundo taxa ela, mas ninguém nunca procurou a saber qual foi, por que ela está nesse lugar? Então, esse é o trabalho da TRG, de ir lá e reestruturar toda a base. Onde as dores foram veladas, onde elas foram seladas, a gente vai com muito amor, porque é muita dor, a pessoa passa por, como se diz, como mesmo você diz mesmo, a pessoa tem que querer, ela tem que querer, porque assim, é um processo de dor, sabe? Mas eu pergunto, qual que é melhor? Por exemplo, você tem 50 anos, você viveu a vida toda com essa dor, você ficar 5, 6, 7, 8 meses numa terapia e resolver todo o seu problema, ou você ir para 80 anos, levar para o túmulo todas as suas dores? Porque, Tâmara, se você olhar em cemitério, nos túmulos, assim, às vezes eu faço isso, sabe? Ali dentro de cada túmulo tem dores que nem o pó da terra é capaz de esmiuçar. Sabe, as pessoas levam essas dores embora, elas não conseguem, elas não querem. E eu quero deixar um parênteses aqui para as pessoas que vão ouvir, sabe? Busquem, você não foi feita para sentir dor, sabe? Não tenham vergonha de se expor. O seu terapeuta, né? O seu terapeuta, ele é preparado. Ele não vai sair daqui, ele não vai falar o seu nome, ele não vai falar nada para ninguém. Então, ele é uma pessoa que ama, porque um terapeuta ele tem que ter esse amor, porque senão ele não estaria aqui, não é verdade? Porque você... É muito preparo, né, que a gente precisa ter, e, gente, nós como... É muito estudo. Além de muito estudo, é noites e noites você desdobrando para estudar, é muito livro que você lê, então ele está preparado. Busquem, olha, vocês que vão ouvir isso aqui, busquem a cura de vocês, não fique com vergonha, sabe? Olha, vocês que estão aí perto da Pamela, é uma terapeuta incrível, cheia de amor, que vai assim, aos pouquinhos ajudar você. Busque terapia, busque ajuda, seja ela qual for.
sabe? Não esconde atrás de um ego, eu não preciso de terapia, eu não preciso, sabe? Eu não preciso de ajuda, eu sou autossuficiente. O que adianta? O que adianta você viver duas vidas? Você tem uma vida para você sofrer e uma outra para as pessoas verem que você é feliz e você não é feliz. Não adianta. A que vai prevalecer é aquela do sofrimento, sabe por quê? Porque quando você vai ficar sozinha, ninguém está nem aí para você vai ter que conviver com as suas dores. E isso é a coisa mais linda que eu já vi na minha vida. Outra coisa que eu costumo falar: dê atenção ao seu presente. Hoje, as suas queixas, as suas dores, tudo aquilo que você sente hoje, rejeição, seja o que for, dê atenção ao seu presente, porque onde está o seu presente, ali está o seu passado. Sabe? É muito lindo. Ali está o seu passado. Então, mulheres maravilhosas, ou todas as pessoas que estão assistindo, homens também, eu atendo homens também com dores assim. É mais difícil porque eles têm uma dificuldade, mas também quando eles se abrem para valer, e eles querem, porque o homem não gosta de conversa, ele quer sair daquela dor dele, né? Isso é ótimo. Então, são vários relatos, tem um relato incrível, dá tempo de contar outro? Quanto mais relatos você contar, para mim é melhor, porque eu fico aqui, ó, babando, gente, porque como terapeuta eu amo essas histórias, porque só enaltece, sabe, esse lugar nosso de ser terapeuta. E, gente, as histórias que vocês chegam para nos contar, tem história que realmente impacta, né, a gente. Você fala, uau, né? Como que a pessoa conseguiu carregar tanta dor durante tanto tempo? Mas a pessoa também precisa ser forte para poder aguentar tanta dor, né? Ela só chega, para mim, as terapias são online, né? Para você, acho que também é online, também você tem consultório, não é? 90% online. Então, assim, a pessoa que chega no teu consultório, ela já está tão cansada de sofrer, porque, assim, conscientemente, ela já sabe, né? Porque, exemplo, tem cliente que chega para mim, constelação, por exemplo, eu tenho um problema com a minha mãe. Eu não consigo resolver o problema com a minha mãe, mas o problema não está na mãe, sabe? Porque se tivesse na mãe, tá ali na mente dela, ela já sabe, ela ia conseguir resolver. Aquele cliente que chega porque ele já tentou de tudo. Então, o cliente, quando chega para a gente, diz: eu não estou procrastinando, eu não consigo caminhar mais. Eu entendo que dói, eu entendo que nós, eu estou falando né, vou colocar a Helena também. Nós, terapeutas, entendemos que não é procrastinação. A gente entende que você está tentando, mas você não está conseguindo, né? Então, permita-se acessar a esse lugar, né? Como você falou, Helena, é melhor você resolver isso em 8 meses do que você passar mais uma vida inteira naquela dor que você não consegue resolver. Vai, Helena, conte aí o próximo caso, por favor, que eu estou aqui adorando, gente. Essa TRG, eu não sei como vocês estão aí do outro lado, mas eu estou aqui, ó, maravilhada com as histórias, porque são histórias impactantes. A gente acaba tentando se colocar no lugar da pessoa, né? No lugar, você está contando a história, eu estou tentando me colocar no lugar dessa cliente. Ai, meu Deus, como é que isso chegou, né? Como é que era? Vai, conta aí, conta mais. Eu vou contar um outro relato de um outro ângulo, com outras perspectivas, assim, são assim, outras dores. Voltando para as mães, tomem cuidado com seus filhos, principalmente nas escolas. Tem uma moça, ela já tem hoje 55 anos. Olha para você ver, 55 anos. Ela nunca conseguiu se realizar profissionalmente porque ela não conseguia falar. Ela não falava. Quando ela tinha que ter um público, ela simplesmente fazia xixi e ela não sabia por quê. Podia ser onde fosse, podia ser cantando em uma igreja, palestra, nem pensar, ela não conseguia. Podia ser na escola cantando um hino nacional, cantando qualquer coisa. Ela simplesmente fazia xixi. Olha que história. Então, a gente foi, ela lembrava, mas ela não lembrava dos detalhes, ela sabia que aos 8 anos, na escola, a professora, naquela época, a sala dela era mais altinha um pouquinho, era um nível mais alto,
E ela pediu a professora dela para ir ao banheiro fazer xixi. A professora estava fazendo ditado, eu estou relatando como ela falou. E ela falou, a professora falou que não, que o recreio, na época existia recreio, né? Mas nem sei se hoje tem. O recreio estava próximo para ela aguentar. Só que o xixi dela já estava saindo. Ela é tímida, era uma pessoa assim, de posses pouca, então estudava num colégio melhor. Então, aqueles outros meninos tinham toda essa situação. E ela, quando ela não suportou mais de timidez, de vergonha, ela fez xixi. Ela fez aquele xixi ali. E os alunos, os amiguinhos perto dela, começaram a rir. E chamou a professora. A hora que a professora chegou lá, por ela ter desobedecido, eu não sei aonde que ela arrumou essa autoridade, ela deu um tapa na cara dela e falou assim, agora você vai limpar. Eu acho que eu não podia usar, né? Ela, ok, agora você vai limpar. E pediu para buscar balde e um pano e fez ela limpar. Ela tinha 8 aninhos. E todas as crianças rindo dela. Pamela, ela nunca conseguiu estudar. Ela passava assim a força, ela nunca conseguiu falar, ela nunca conseguiu cantar no coral da igreja, como se diz ela, escondida lá atrás, porque ela fazia xixi. E era uma dor, ela sentia uma dor do lado esquerdo, onde que ela levou um tapa na cara dela, que doía os dentes dela. Sabe, os dentistas falavam, não sei o que é, não tem explicação. Sabe? E com 55 anos que ela veio para a terapia. Então, ela, assim, toda a vida dela foi jogada no lixo por conta desse congelamento. Era uma criança. Então, é isso que eu falo para as mães. Acredite nas crianças, acredite nos seus filhos. Quantas e quantas e quantas pessoas eu atendo que não contaram para os pais porque eles não iam acreditar. E levou uma dor para a vida toda. Então, é muito lindo, é muito sério, é muito lindo, mas é muito sério. Melhor se não tivesse nenhuma desses relatos para contar, né? Seria um mundo melhor. E eu fico perguntando, quem será você sem as dores? Porque até hoje, até hoje, tudo que você fez na sua vida foi movido às suas dores. Você casou, você teve filhos, você levou para os filhos, porque quem tem eu conheço pessoas que ela foi tão abusada emocionalmente e de todas as formas quando criança, que quando ela tem uma filha, ela fica neurótica. Ela chega a abrir as perninhas da filha para ver se está tudo ok, se está tudo bem. Ela está no trabalho dela pensando, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Então, é uma neura que a pessoa cria. São bases do psiquismo dela que vai transformando em dores profundas. E ela leva para os filhos, ela leva para a vida. E daí, ela acaba machucando o outro, né? É isso que ela sabe, né? Aí, quando ela reestrutura todas essas dores, eu faço a pergunta, quem será você sem as dores? Será que você vai ser uma pessoa bacana, cheia de compaixão, cheia de amor, sem julgamento? Sabe? E isso é muito lindo. E aí entra um outro lado, né? Da pessoa também se descobrir nesse novo lugar, né? Uhum. Porque muitas das vezes o nosso cliente chega com tanta dor que ele carregou há tanto tempo, por exemplo, 55 anos, carregou essa dor metade, né? Vamos colocar aí meio século da vida dela, um pouquinho mais. E como que vai ser, né? Essa nova pessoa, essa nova descoberta dela, né? E aí é um papo também para uma outra terapia. Precisa ensinar, né? E a gente passa por várias etapas. Tem a etapa da raiva, sabe? É maravilhoso, porque de começo a pessoa é uma vítima. Ela se sente vítima, e ela é uma vítima mesmo, ela foi vítima. Depois ela começa a sentir uma raiva de todas as pessoas, quem essa pessoa pensa que é para fazer comigo. Quando ela chega nessa hora, está muito bom. Aí, assim, sabe, ela já começou a tirar o óculos dela colorido, que ela via aquela dor, e ver por outros viés, ou outras vias neuronais, sabe o que acontece? Porque acontece alguma coisa aqui no cérebro dela, que ela muda aquelas dores dela. Aquelas dores vão extinguindo, vão cerceando ali nas raízes das dores, sabe como que é? E ela começa... E aí a gente tem uma etapa linda na TRG, que é a potencialização, sabe? É o último método que a gente usa, são 5, e a potencialização é os sonhos realizados das pessoas. Tem pessoas, Pamela, que eu tenho que ajudar ela a ter alegria, porque ela nunca teve um dia de alegria na vida dela. Então, ela não tem o que lembrar.
Aí a gente começa a inventar histórias para ela, para a oxitocina dela, assim, começar a movimentar no corpo dela, sabe? O hormônio da felicidade, ela nunca teve prazer. Isso não é muito triste? É, criar novos caminhos neurais, né, para que aquele corpo consiga nem Novos que caminhos seja neurais, né? exatamente, Uhum. aquelas histórias. Então, são assim, então são relatos, tem homens e homens também, que tem assim, aqueles homens maravilhosos, sabe, pai de família ou não, como eles queiram ser, mas se torna uma criança em determinado momento, porque está, não é ele, é aquela criança que ficou congelada. Sabe aquela pessoa barbada, com barba, de repente acontece algo no trabalho, ou com a esposa, ou com o namorado, namorada, enfim, e ele age como uma criança de 8 anos. Ali não é ele, é aquela criança que está ali. É a dor daquela criança. Sabe? Então é isso, sabe? Eu tento conscientizar as mães de ajudarem as crianças, porque é o futuro, né? As crianças são nossos, é o futuro, né? E uma criança saudável, o mundo é melhor. E não é que as crianças totalmente saudáveis, que tem o pai, a mãe, todas as festas de aniversário, tudo na vida, estudando nos colégios. Às vezes eu atendi uma pessoa que ela tinha a dor do orgulho. Ela teve tudo na vida e ela tinha um orgulho tão grande por isso que ela se não adaptava. Ela era super taxativa com as pessoas. Ela, numa roda de amigos, ele julgava todo mundo, julgava, é um homem, ele julgava, ele era superior, e aquilo ali afastava as pessoas dele. Então, olha para você ver a controvérsia. É dos dois lados. Sabe, os pais deram tudo, então ele tinha um ego sobrecarregado. E aquela dor do orgulho separou todo mundo dele. Então, nós tivemos que fazer um trabalho disso. Olha para você ver, a gente acostumado com dor, é um trabalho de uma pessoa que teve tudo e nunca soube o que é um não na vida. Então, tem os dois lados. E assim, vamos contando os relatos, são vários, né? Helena, Vários, vários. Helena, é muito bonito a história do TRG, é muito bonito ouvir as histórias que você está trazendo, os relatos, porque fica mais palpável da gente entender, né, o que é o TRG e como ela nos conecta ao nosso dia a dia, né, porque precisa fazer sentido no nosso dia a dia, e você conseguiu trazer isso, conseguiu despertar esse desejo, né, da pessoa conhecer um pouco mais sobre o TRG. Queria que você trouxesse aqui o que mais você quer trazer para a gente já começar a encaminhar aí para o final do nosso podcast. Oh, passa rápido, né, Pamela? É tão maravilhoso que passa muito rápido. Então, Pamela, nós poderíamos ficar aqui contando relatos e relatos, assim como você. Eu quero te falar que, em relação à sua terapia, você é consteladora, não é? Quando eu estava me reprocessando, eu tive que procurar um terapeuta, na minha terapia, ela foi tão complexa que eu tive que procurar um constelador familiar. Sabe? O meu professor fala, porque tem coisas que é do passado, de outras vidas, então, assim, sabe, se for, assim, é bom você procurar um constelador familiar. E eu tive a sorte, a graça de achar um constelador aqui no Brasil maravilhoso, que é o Vitor Diamantino, uma pessoa incrível, maravilhosa, e foi com ele que eu descobri, esse não foi com a TRG, foi com o Vitor que eu descobri que no meu nascimento houve uma tentativa de homicídio mesmo. Assim, houve essa tentativa de pessoas, porque, olha para você ver, antes, na minha geração, não tinha jornal, não tinha televisão, não tinha internet, não tinha nada. Eu nasci com 2 dentes. Oh, você acredita? Então, eu estou contando uma história minha. E com esses 2 dentes, quando eu nasci, que foi em parteira, foi em quarto com a avó e parteira, a parteira falou: quem nasce com dente, olha o absurdo da ignorância, né? Ele traz a família vai sofrer muito quem nasce com dente. E aquilo ali, a minha avó que estava ali, ela teve um ódio muito grande de mim. Você está entendendo? E assim, eu não conseguia admitir que eles queriam realmente fazer algo, mas assim, na constelação familiar, o Vitor, ele comprovou que realmente foi assim. E foi uma libertação maravilhosa, ele me ajudou muito, sabe?
Então, eu quero contemplar também a sua terapia maravilhosa, uma delas, né, porque você usa outros métodos, e eu quero te falar que você está no caminho certo, Pamela. É lindo de ver, sabe? A constelação familiar é fofoqueira, não fica nada escondido, não, sabe? Nada, O que o sistema precisa trazer para que aquela pessoa entenda o que está acontecendo ali e saia daquele lugar, né? Saia dos efeitos que aquela família traz, aquela dor da família traz. O campo mostrou, o constelador vai trazer. E é isso que eu acho bacana, sabe, Helena? É por isso meu canal, porque uma terapia ela vai complementando a outra, sabe? Tem coisas que as minhas terapias não conseguem acessar do jeito que a TRG traz. Então, sabe, quando uma coisa junta a outra, sabe, é outra terapia, sabe? Aí aquele teu cliente que não sabe o tom da felicidade, não sabe nada, mas você já não tem mais o que fazer, encaminha ele para outra terapeuta, porque ele precisa de uma outra coisa, de uma outra etapa. Sim. E aí, porque juntos nós somos mais fortes. Existe mercado para todo mundo. E existem muitos consteladores por aí, mas é isso, cada um traz o que significa para você a terapia, sabe? É a tua marca, é a minha marca, é a marca da Helena. Então, a minha marca vai fazer diferença para aquele cliente que veio para mim. De repente, o cliente que veio para mim não vai para outra, porque precisa de mim, da minha energia. Então, o cliente chega na Helena porque a energia da Helena que vai fazer a diferença para ele, sabe? Ele precisa do acolhimento da Helena. Então, outra pessoa que vai fazer o TRG vai ter outra pessoa que vai se conectar com aquele outro cliente. Então, assim, não tem por que ter competição nesse mundo das terapias. Não precisa, nós não precisamos disso. Que quanto mais nós nos juntarmos em prol da humanidade, do amor, é isso, porque nós estamos falando aqui, mas estamos falando do amor. É o amor que precisa perpetuar, né? Se o amor não está descendo, não está perpetuando, é porque alguma coisa tem de errado aí. Então é isso, gente. É olhar para você, é olhar aquilo e dar o significado para aquela dor, aquele lugar que tá incomodando. Às vezes não chega a ser nem aquela dor, né? Mas é aquele incômodo que incômodozinho aqui, né? Mas olhar para isso, não deixa passar, não deixa para depois. Aproveite a oportunidade que o universo está nos entregando de procurar. Cada vez mais você encontra mais terapias, cada vez mais vem terapias diferentes. A gente descobre outras coisas sobre outras terapias. Então tá aí. Hoje, o que eu costumo dizer hoje a pessoa só não procura sair daquele lugar onde ela está se ela não quiser. Sim. Se ela ainda tiver que perder algo mais, porque às vezes dói, mas ela ainda precisa perder um pouco mais para poder pedir ajuda, né? Poder procurar ajuda. Mas quando você já está preparada, essa dor já doeu demais, você já não aguenta mais, já tentou de tudo e não consegue, procura um terapeuta, sabe? Aqui no canal tem várias entrevistas de terapeuta, gente. Aqui na descrição desse podcast vai ficar todos os contatos da Helena. Então, para você que está só nos ouvindo através do Spotify, da Amazon Music e outras plataformas que comportam um podcast, né, só ouvindo, só auditivo, vai lá, vem aqui no canal do YouTube, ou vai lá no meu site www.pamelasimeão.com, ou vai no meu Instagram, que vai ter todas as informações da Helena. Então, se você se conectou com a TRG e acha que a TRG pode te ajudar, ela pode sim te ajudar, porque se te incomodou, se fez sentido para você, porque se não fizer sentido, simplesmente você vai assistir esse podcast, o podcast não vai fazer diferença, é só mais uma informação que chegou para você. Mas se algo chamou a tua atenção, procura, vai ver como é que é, sabe? Manda uma mensagem para Helena e diz: Helena, eu vi o teu podcast, mas eu tô com uma dúvida, e vai procurar, mas não fica sentindo dor, não precisa perder mais, porque não há mais tempo, não precisa. Sentiu a dor, liga, entre em contato, sabe? Mesmo que você não vá fazer terapia, ficou alguma dúvida aqui? Manda mensagem para Helena, manda mensagem aqui, as mensagens que estiverem aqui e o que eu não souber responder, porque TRG eu não vou saber responder, eu vou encaminhar para Helena, vou trazer a resposta aqui, eu mando direto para Helena. Mas o importante é não ficar com dúvida, é não ficar com dor. Helena, por favor, suas considerações finais. Eu quero deixar assim, um agradecimento. Assim, eu não posso deixar de exaltar o professor Jair Soares, que é o criador da TRG.
sabe? É uma pessoa, assim, é uma pessoa fantástica. Eu tenho um hábito, assim, todas as vezes que eu dou uma alta para uma pessoa, eu moro perto de um parque aqui, um lugar maravilhoso, graças a Deus eu tenho esse privilégio, eu vou para lá e eu costumo olhar para o céu e agradecer uma pessoa tão incrível, uma pessoa que dedicou a vida dele para criar esse método que Sara que vai estar para ir para o mundo todo já, praticamente. E essa pessoa, eu falo assim, o mundo não o mundo não é digno de uma pessoa dessa. Que o intuito dele é curar e curar as pessoas, você entendeu? Então eu deixo aqui, eu exalto o nome dele, ele é uma pessoa extraordinária, ele tem um canal maravilhoso no YouTube, que canal do professor Jair Soares, quem quiser entrar e saber conhecê-lo, ele é uma pessoa incrível, aberto, maravilhoso. Então eu deixo aqui as minhas considerações a ele, a você, Pamela, e é aquilo que eu falo. Eu fico tão feliz de ver pessoas jovens como você buscando, porque você é uma pessoa jovem, a sua idade, 90% das pessoas da sua idade, elas estão buscando ainda encontrar, você encontrou um caminho, você encontrou um método, você encontrou um amor aqui dentro de você, você está entendendo? Eu tenho certeza que você tem filhos, que nesse momento seus filhos não estão perto de você, isso é servir. Isso é um amor que transcende gerações, você entendeu como que é? Hoje, você ajudando uma pessoa hoje, pode ser que essa pessoa ajude milhões de pessoas, e quem ajudou? Quem foi na origem inicial? A Pâmela. Tá? E vários, e todos os terapeutas que estão ouvindo, eu quero parabenizar, e eu fico feliz. E também eu quero deixar um significado para mim de luxo. O que é luxo? Luxo é você ir atrás e sanar todas as suas dores. Sabe, porque a terapia, ela é para uma pessoa corajosa, ela é um ato de coragem para você que faz e para os familiares que estão ao redor, ao seu derredor. E é um ato de amor por você. Sabe? Então, essa é a definição de luxo que eu acho. É você ser curada, é você ser reestruturada, restaurada, e você ir embora, e você somar com esse mundo que tá nessa mudança, porque está todo mundo em procura, porque colapsou as dores, estão colapsadas, né? Então, para mim, eu quero deixar essa definição de luxo. É você ser curada. Tá? Eu agradeço a você, sou eu quem agradece a você, a sua equipe incrível, maravilhosa. Eu desejo, Pamela, um sucesso para você. Não esse sucesso que ensorbebe, que te coloca vaidosa, não. O sucesso que eu estou falando na sua é você buscar isso e ajudar as pessoas. Eu te desejo que você seja almejada, que você seja contemplada, você entendeu? Porque para mim não há pessoa sem liberdade. Não existe o ser humano sem a liberdade. Então, sem a liberdade, as pessoas estão presas. É uma prisão, sabe? Você põe numa prisão e a própria pessoa constrói paredes. E ali ela faz o próprio inferno dela. Tá? E eu te admiro, e eu contemplo você, eu celebro você, sua equipe, essas pessoas maravilhosas, que também fazem parte da mesma forma que você está entendendo? Que estão aí para levar essa mensagem de amor, porque é uma mensagem de amor, né? Então, essas são as minhas considerações finais. E não se esqueça, viu? Não existe ser humano sem a liberdade. Me emocionei aqui. Não sei se vocês também do outro lado aí se emocionaram junto comigo. Helena, é um prazer muito grande ter recebido você aqui e trazer você aqui. Eu sabia que seria muito emocionante que você contasse a sua história, contasse um pouquinho sobre a TRG, que nós compartilhamos algumas histórias, e eu tinha certeza que seria muito maravilhoso passar esse tempo aqui com você. Tanto eu quanto a minha equipe, a galera que está aqui atrás de mim também agradece o seu carinho e as suas lindas palavras. E quando eu me coloquei nesse lugar de ser terapeuta, foi exatamente para isso, para poder cumprir o meu chamado, né?
Eu acredito que todo mundo aqui no planeta Terra, nós temos um chamado, e por isso que eu falo aqui, que eu digo, não precisa ter competição, porque cada um está no teu momento, cada um vai fazer aquilo que veio para fazer, né? Aquilo que escolheu fazer. E isso é o que eu escolhi fazer, é ajudar ao outro. Às vezes eu acho que o meu ajudar ainda está muito pequenininho, que eu preciso, porque eu me cobro demais, né? Que eu preciso fazer muito mais, preciso levar muito mais informações, me doar muito mais, mas, por outro lado, eu falo, cara, eu também estou dando o meu máximo, né? Eu também estou no meu momento, gente. Não é porque eu e a Helena estamos aqui falando sobre terapias que nós estamos curadas de todas as nossas dores. Isso não existe. Nós também passamos pelos nossos processos, pelas nossas dores, porque as dores, elas vão ser sempre. Enquanto nós estivermos aqui, nós vamos achar mais uma camada dessa cebola, como a Helena trouxe aqui, né? Cada vez mais nós vamos descascando um pedacinho dessa cebola. E quando a gente descasca a parte de fora, porque nós já estamos preparados para acessar um pouquinho mais a parte de dentro, que é o que dói um pouquinho mais. E depois, mais, até que nós conseguimos resolver grande parte daquilo que nos paralisa, grande parte da nossa dor. Então, muito obrigada, Helena, pelas suas palavras, e é com muito carinho que eu, mais uma vez, agradeço a você por ter vindo aqui e ter compartilhado a sua história, a história de alguns clientes seus, a história do TRG, a história de você falar com amor daquela pessoa que se dedicou a criar o TRG, a trazer isso para a humanidade, e que bom que nós temos pessoas assim que pensam na humanidade, que pensam no amor e pensam em expandir esse amor, né? Um amor que nós ainda não conhecemos, mas estamos tentando caminhar para esse lugar, né? Que o amor de levar mais essa compreensão a outras pessoas, ao planeta Terra. Então, que bom, o planeta precisava sim, eu vou discordar um pouquinho de você, o planeta sim precisava dele, porque ele veio aqui exatamente para poder levar essa possibilidade de cura para as outras pessoas. Então, gente, mais uma vez, eu vou deixar os contatos aqui da Helena, aqui embaixo, nessa descrição. Corre lá, fala com a Helena, acessa a essa terapia, a esse canal que é Helena, maravilhoso, com amor, com carinho, com dedicação, e se permita estar nesse lugar. Esse é um passo que só você pode dar para você mesmo. Não tem. Eu posso vir aqui, passar uma informação, a Helena pode vir aqui, passar informação, e o nosso intuito aqui não é convencer a ninguém a fazer terapia, é simplesmente mostrar um outro lado, que existe a possibilidade de sair desse lugar de dor, né? E as terapias estão aí para isso. Mas só você pode dar o passo por você, ninguém pode fazer isso por você. Seu pai não pode fazer, sua mãe não pode fazer, ninguém mais. Só você. A não ser aquela criança que precisa de ajuda do pai e a mãe, que o pai e a mãe é criancinha e precisa levar para um consultório. Mas você que é adulto, você não precisa mais. E as histórias que você viveu, a dor que você vive, ela não resume você. Não é quem você é. É só um momento. E você com certeza precisou passar por aquilo porque tinha algum aprendizado ali, mas a questão de fazer terapia, isso não quer dizer que você vai esquecer da história que aconteceu com você. Não é isso. A terapia não te dá amnésia, gente. Você simplesmente vai olhar para aquela dor que tinha no passado e vai falar, tudo bem, a minha história foi como foi. Eu realmente passei por isso. Mas agora eu vou fazer as pazes com esse passado, porque esse lugar de dor, ele já não dói mais. E eu posso passar por isso. Isso é terapia, isso é o meu convite, o convite da Helena. 2 terapeutas estamos aqui para poder dar as mãos para vocês, né? Para poder passar por isso. Que você olhe primeiro para essa dor, sinta essa dor, porque é necessário. Você vai sentir aquela dor de novo na tua alma, no teu corpo, como a Helena trouxe, contando muitos relatos aqui. Mas depois, aquela dor vai passar e você vai olhar e vai falar, uau! Eu fui muito forte, né? A minha criança foi uma criança muito forte, porque ela aguentou passar por tudo isso e me fez chegar até aqui. Mas agora eu estou livre dela, né? Eu estou livre das consequências que ela me fez, né? Porque isso vai ficar na história, é uma marca que você ganhou. Mas está tudo bem viver com essa marca, porque não dói. É como a marquinha aqui que nós temos acho que as gerações novas agora não tem mais essa marquinha de injeção, né? Você olha e fala, cara, eu tenho essa marca de injeção. Mas ela não dói mais, né? Como lá, quando eu era bebê, que eu tomei, com certeza doeu, né? Mas hoje ela não dói mais. E é isso, é esse o nosso convite. Saia desse lugar de dor, saia desse lugar que te incomode, saia desse lugar que te paralise.
seja paralisia qual for, porque eu acredito em você, a Helena acredita em você, todos nós somos capazes de escrever uma nova história. Só depende de você querer escrever a nova história. Um beijo, eu já falei demais, um beijo no coração de cada um de vocês, obrigado por vocês estarem aqui, até o final desse podcast e até o próximo Jornadas da Alma. Helena, o meu coração... Beijo, querida. Eu também, foi muito incrível passar esse tempo com todos vocês aí, tá bom? Um beijo. Tchau, tchau. Tchau.